Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Tudo é possível ao que crê. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não foi eu quem escrevi, foi o pastor Paulo Seabra. Eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, a gente pode iniciar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção nesta nossa reflexão, que possamos aprender coisas que sejam úteis para praticarmos, que nós possamos estar atentos ao teu ensino, que não seja só uma leitura, Senhor, mas realmente um aprendizado. É o que te pedimos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Marcos 9, capítulo 14, Marcos capítulo 9, versículos 14 até o 27. E vai falar da cura de um menino, tá bom? Quando eles chegaram perto de outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus, sacudiu com força o menino, ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim, ó, desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter fé, a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Amém? Bom, nosso versículo-chave de hoje é o 23, que diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Bom, quando o pai levou o filho dele, que estava possuído por um espírito mau, os discípulos não conseguiram ajudar. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiram. Aí o que o pai do menino fez? Lógico, foi logo para quem poderia resolver a questão. Ele procurou Jesus Cristo e contou, né? Falou: ó, eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram resolver o problema, né? Eles não conseguiram expulsar o espírito. E esse espírito atormentava o filho dele desde a infância. E o pai, ele vai então apelar diretamente para Jesus Cristo. Ó, Jesus, ninguém conseguiu até agora resolver a questão do meu filho. Então, eu venho trazer ele para o Senhor. E lá no versículo 22 está dizendo assim, ó: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, aquele homem acreditava que Jesus poderia fazer isso, porque se ele não acreditasse, ele não iria até lá. Então, aqui nós temos 3 motivos para refletir, 3 coisas para aprendermos. Então, a primeira coisa é que aquele homem diz: se podes alguma coisa.
Então, assim, os discípulos, por mais que tentassem, por mais que se esforçassem, por mais que supostamente fossem homens de fé, eles não conseguiram fazer nada. Então, o pai apela a Jesus com um pouco de incerteza, porque ele pensou, nossa, se eles que creem, andam com Jesus, não conseguiram fazer, então ele ficou meio assim, sei lá, né? 2. Era importante que aquele pai soubesse se Jesus podia fazer alguma coisa. Então ele se refere ao que? A duas dimensões da fé. Primeiro, crer em Jesus como aquele que pode fazer algo em nosso favor. Então é a primeira coisa. Quando você se chega a Jesus, você tem que crer que ele pode fazer alguma coisa por você, né? Que você não vai chegar e ficar falando com ele, pedindo, e ele não vai poder resolver. E a outra coisa é o seguinte, você tem que crer que a situação pode ser revertida. E nesse caso, parece que o pai do menino, mesmo que ele estava assim com uma fé marromeno, né? Porque ele já tinha tido uma experiência negativa com os discípulos, ele tinha essas duas dimensões de fé, né? Ele acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa e também ele acreditava que essa situação podia ser revertida. Ele não achava que o filho dele era um caso perdido, porque se ele achasse, ele nem sairia com o menino de casa, né? Ele não ia nem tentar os discípulos, nem tentar Jesus. Então ele achava, sim, que isso poderia ser revertido. Então, o que ele faz? Ele vai atrás da misericórdia de Jesus. Por isso que ele pede a ajuda de Jesus Cristo. Aí, o que Jesus faz? Chama o pai e chama o moleque e faz o quê? Liberta, dá a bênção da libertação. Imediatamente o pai pede que a sua fé seja ampliada, pois ele tinha entendido que a fé dele poderia crescer muito mais, né? Então ele pede para Jesus aumentar a fé dele. Isso foi o quê? Foi o resultado daquela experiência que levou o quê? O pai a reconhecer que Jesus era aquela pessoa, aquele Deus, aquele santo homem que ele podia contar, né? E que podia fazer todas as coisas porque ele podia fazer qualquer coisa. Então ele reconhece ali a soberania de Jesus. Ele sabia que poderia contar com ele porque Jesus poderia fazer qualquer coisa. Então, o que acontece? Aqui a gente aprende que as possibilidades de quem acredita, de quem confia, de quem coloca toda a sua angústia, o seu desejo, a sua necessidade para o Senhor, esta fé não tem limite. Ela vai além. Ela é infindável. E por último, os discípulos perguntaram por que eles não puderam expulsar o espírito maligno, né, do menino. E aí Jesus mostrou para ele que aquela obra só poderia ser feita com jejum e oração. Então que nós possamos aprender essas lições e colocá-las em prática na nossa vida. Então, só para recordar, as 3 reflexões são: se a gente não pode fazer nada, a gente tem que crer que Jesus pode. Então, ainda que a nossa fé esteja assim, meia coxa, manca, nós temos que crer que Jesus pode fazer, mesmo que a gente não tenha conseguido antes. Outra coisa, a gente tem que crer que ele pode fazer as coisas em nosso favor e que qualquer situação pode ser revertida pelo grande eu sou. Jesus Cristo pode reverter qualquer situação, por pior que ela possa parecer, segundo a sua vontade, ele pode reverter. Lembrando sempre que o Senhor, ele sempre procura nos atender nas nossas necessidades e não nos nossos caprichos e nossos desejos. Então, o Senhor pode atender, sim, os nossos caprichos, os nossos desejos, crianças mimadas que somos, que não podemos ser contrariadas. Muitas vezes o Senhor tem misericórdia de nós e nos dá muito mais do que aquilo que a gente precisa. Mas, na verdade, o Senhor, ele atende às nossas necessidades. E é importante lembrar que a gente
tem que crer que ele pode, a situação pode ser revertida, mas nós temos também que andar em obediência. Porque se nós acharmos que é bagunçado desse jeito, você faz do jeito que você quer, você não lê a palavra, você não ora, você não se dedica, não procura seguir os passos de Jesus, você não se arrepende das coisas erradas que faz, você não busca ser um cristão cada dia melhor, mas você quer que Deus atenda todos os desejos do seu coração. Então, isso não vai acontecer, né? Que, como diz a palavra, a gente pede e pede mal, e por isso não é atendido. Então, nós temos que nos lembrar que a fé é ilimitada e aquele que crê pode todas as coisas. E nos lembrar que muitas coisas nós não conseguimos porque elas só serão realizadas através de jejum e de oração, tá bom? Então, o pastor Paulo Seabra nos dá essas 3 grandes lições aqui e espera que elas sejam aprendidas por nós. O nosso manancial termina assim, ó. Mesmo com sua pouca fé, achegue-se a Jesus e peça que ele a aumente. Lembrando que aquele homem fez esse pedido, né? Ele queria ter uma fé maior. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor, né? Porque quando as coisas estão bem, quando tudo está tranquilo, parece que a gente tem uma fé inabalável. Mas quando as coisas começam a acontecer de uma forma que nos decepciona, que nos traz tristeza, angústia, pesar, nós começamos a achar que não cremos tanto quanto deveríamos, não confiamos tanto quanto deveríamos. Então, que nós possamos realmente pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, para que possamos vencer todas as coisas em nome daquele que nos ama. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.